aqui nesse dia para representar a Escola Bíblica Dominical. Os irmãos sabem que por conta da pandemia nós não estamos podendo nos reunir. E mesmo retornando aos nossos cultos, nossas salas são pequenas e o distanciamento fica impraticável para lecionarmos na Escola Bíblica Dominical. Pensando nisso, nosso pastor e também a direção da EBD decidiu trazer para os irmãos toda semana uma lição sobre depressão. E a de hoje fala sobre oposição e murmuração. Muitos de nós talvez murmuramos muito e nos opomos à depressão por cristão. E a lição de hoje vem trazer muitos esclarecimentos à luz da palavra sobre depressão. Muitos estão vivendo depressão e nem sabem que estão passando por esse momento de depressão. Ouça, assista a nossa lição online e você vai ser ricamente abençoado por Deus. Cremos que logo vai passar. E brevemente estaremos nas nossas salas com os nossos professores estudando a palavra. Fique na paz e assista a lição desse dia. A ansiedade e a depressão por conta da oposição e da murmuração. Lição número 4. Opressão, pressão é algo que existe e circunda o nosso dia a dia de uma forma às vezes tão natural que não percebemos. Somos pressionados muitas vezes ou o tempo todo em nossa faculdade, em nosso trabalho, em nossa família, em nossa sociedade, para sermos o melhor estudante, tirarmos notas altas, para sermos um funcionário eficiente, que realiza todas as tarefas da melhor maneira possível, para sermos um líder, às vezes até na igreja, né, para sermos um líder exemplar, enfim, termos uma conduta ali que seja a exemplar, perante todas as frustrações, todas as demandas que existem. E muitas vezes a gente não consegue atender essas demandas, muitas vezes a gente não consegue atingir esses padrões. E isso nos leva a ter um sentimento de fracasso. Muitas pessoas têm esses sentimentos por conta de problemas em família ou de planejamentos que fez e que não conseguiu durante a vida realizar, uma profissão ideal de carreira que não conseguiu atingir, um casamento que não tem aquele resultado, aquela forma, aquele jeito de ser sonhado e pensado. Tudo isso nos leva a ter e sentir fracassos. Além dessas pressões, existem ainda pressões que são causadas por oposição. Pessoas contra o que a gente está fazendo, ou pessoas que vivem murmurando ou reclamando das coisas que estão acontecendo. Isso estressa a qualquer um, isso cansa a qualquer um se for repetido e se for contínuo. Opressão, reclamação e murmuração são coisas que não trazem bem a ninguém. E a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque se essas coisas nos causam impacto de forma continuada, elas podem nos chegar a causar ansiedade e depressão. Geralmente a ansiedade a gente fica ansioso por conta das pressões que sofremos no nosso dia a dia. Muitas vezes até uma pressão de uma conta para pagar, uma prestação de algo que a gente comprou que tem que pagar, o salário que cai, poxa, no dia seguinte eu pago as contas e quase não sobra dinheiro, e agora como vai ser o final do mês, como eu vou me virar, o que é que eu vou fazer? Todas essas coisas nos deixam cansados, elas cansam as nossas atitudes, cansam o nosso jeito de ser e nos deixam bastante cansados, drenam nossas forças. Pessoas reclamando nos nossos ouvidos o tempo todo drenam nossas forças e a gente vai se esvaindo, vai cansando. Se isso for muito prolongado e a gente não souber lidar com essas coisas,
essas coisas nos deixam doentes. E essa doença pode ser uma depressão ou uma ansiedade. Essa é a lição número 4 da revista Palavra e Vida, edição 64, a revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, distribuída gratuitamente pelo site batistafluminense.org.br. Essa edição número 64, que é referente ao primeiro trimestre de 2020, tem por tema tratamento bíblico, ansiedade e depressão, e foi escrita pelo pastor Eduardo Luiz Carvalho Faria. Falando então em opressão ou pressão por causa de não cumprir as expectativas, por causa de murmuração, que causando ansiedade e depressão, temos o exemplo de Moisés. Moisés, ele recebeu a missão de Deus de tirar o povo do Egito e conduzi-lo até a terra prometida. Isso ia ser uma missão aí de 2-3 meses, a partir da saída até a chegada, mas por conta do pecado do povo, as coisas se enrolaram e o povo ficou no deserto por muito mais anos. Ao chegar na borda, na divisa com a terra prometida, né, Moisés mandou 12 emissários lá para ver como era a terra, né, e dos 12, 10 chegaram dizendo que o povo era muito mau, tinha frutos muito maravilhosos a terra, mas o povo era muito mau e que certamente o povo de Deus todo, o Israel todo, iria morrer se tentasse entrar na terra prometida. Caleb e Josué foram os dois únicos que, olha, é tudo muito bom, é tudo maravilhoso e Deus já nos deu esse povo nas nossas mãos. Por conta dessa falta de fé do povo, Deus castigou o povo mantendo no deserto por 40 anos, o que veio a tocar a geração naquela época. Então, só Josué, dessa tribo toda, Josué e Caleb, se eu não me engano, dessa tribo toda, dessa geração toda, conseguiram entrar na terra prometida. Essa convivência no deserto cansava o povo e cansava também Moisés, com as reclamações e a falta de fé constante que o povo demonstrava. Em Números 11, de 10 a 15, que é o nosso texto básico, é Números 11 e 15, mas esse texto de 10 a 15 nos traz a situação em que Moisés estava submetido. Vou ler para os irmãos. Moisés acha pesado o seu cargo. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu povo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu, sozinho, não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mate-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Moisés chegou num ponto de exaustão. Estou cansado, Senhor. O povo está reclamando, falta de carne, o povo está reclamando a falta de uma série de confortos que ele tinha no Egito. Mas o povo era escravizado. Era, mas comia carne, tinha água, tinha sua terra, tinha uma situação que o afligia muito, que era a escravidão, mas tinha alguns confortos, tinha alguma alimentação ali, que no deserto, o maná que Deus mandava já não estava satisfazendo o ser humano. Olha que interessante, né? O homem sempre, da mesma forma como nós, num determinado momento se satisfaz com o que tem, mas lá para frente
começa a ficar reclamão. Aquilo ali já não mais satisfaz. A reação de Moisés a essa pressão foi uma reação comum, né? É uma reação do tipo: ó Senhor, por que fazes isso comigo? Por que estás fazendo isso comigo? Né? Foi uma reação de desabafo perante Deus. Muitos de nós temos esse tipo de reação quando estamos sob pressão. Moisés não foi diferente, né? O povo não estava reclamando de Moisés, o povo estava reclamando de Deus. Mas Moisés entendia que a reclamação era para ele, porque ele tinha tirado o povo do deserto. Ele estava colocando nas suas costas, na sua mochila, como a gente fala, né, toda aquela carga, toda aquela preocupação. Moisés queria resolver o problema do povo, mas não tinha como resolver. Isso causava a ele uma grande frustração. Uma frustração tão grande ao ponto dele dizer: se o Senhor não lhes responder e não lhes carregar o fato, que o Senhor me mate. Lembra dos sintomas da depressão? Que a morte, o desejo, a falta de vontade de viver e desejo pela morte é um sintoma da depressão? Pois é o que o Moisés está vendo nisso aqui, é o que ele está sentindo nisso aqui. E é um imperativo, né? Mate-me ou mate é um imperativo afirmativo. Eu costumo muito olhar o tempo verbal, né? Faça isso é uma ordem, faça. Mate-me é imperativo afirmativo. Me mate. Se o Senhor não vai atender ao povo, me mate. O povo estava ansioso, né, por respostas, por que a sua vontade fosse feita, né? E Moisés se sentia com isso incapaz de resolver os problemas do povo. Ele se sentia o responsável porque ele, entre aspas, tirou o povo do Egito. Ele tirou o povo do Egito, entre aspas. Quem tirou foi Deus, né? Mas como Moisés era o líder que estava à frente do povo, ele trouxe para si toda a responsabilidade do que o povo sentia ou falava. Então ele entendia que era algo que estava nas suas costas, na sua responsabilidade. Uma grande pressão que exigia de Moisés tomar alguma decisão, fazer alguma ação, e a ação que ele precisava fazer, ele não tinha capacidade, ele não tinha como conseguir o que o povo queria. O povo naquele momento estava reclamando por carne. O povo estava no deserto, queria maná, ou tinha o maná, mas queria comer carne. E Deus depois vai mandar as condornizes para que eles pudessem comer. Mas a resposta não estava vindo na velocidade que o povo queria. Olha que interessante. Nós também não conseguimos esperar a resposta na velocidade de Deus. Nós queremos as respostas na nossa velocidade, instantâneo, para já, agora. O que eu faço? Me dá uma resposta aí, Senhor, né? Diante de tanta pressão, Moisés desejou a morte, né? E como a pressão foi por um tempo limitado, ele conseguiu, através desse desabafo e depois fazendo o que Deus mandava, dar uma aliviada nessa situação. Mas lembre-se que o desejo de morrer é um sintoma da depressão. Se essa tristeza for prolongada e se esse desejo de morrer for muito prolongado, então nós estamos lidando com uma depressão. Bom, a murmuração pressiona e adoece, né? Murmuração. A murmuração é reclamação, né? É ficar falando contra as coisas que Deus faz. A gente precisa ter um pouco de paciência e entender que as coisas de Deus funcionam diferente da forma que a gente quer ou que a gente entende. É difícil para o ser humano entender isso. Com certeza é muito difícil, mas nós precisamos
nos treinar a entender dessa forma. O povo não queria saber, eles reclamavam e reclamavam contra o próprio Deus. Salmo 78, 19 diz assim: falaram contra Deus dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Então o povo está reclamando da comida que estava recebendo no meio do deserto. Eles não levavam em consideração e não entendiam e não, digamos assim, assimilaram que eles estavam no deserto por mais tempo por conta do pecado, né? Por culpa deles mesmos. Eles não conseguiam absorver isso, né? E Moisés, como o líder que estava ali à frente ouvindo o tempo todo, ele absorvia todas essas reclamações como uma reclamação para ele. A reclamação era de Deus, né? O povo não entendia os processos de Deus, a velocidade dos processos, a velocidade da resposta. Deus estava dando ao povo oportunidade para que ele se arrependesse. Enquanto isso, o povo estava murmurando e reclamando de Deus, né? Houve um tempo para que o povo voltasse. E, infelizmente, isso não veio a acontecer. A murmuração generalizada, né? A pressão generalizada, a oposição generalizada, nos causa um ambiente ruim, um ambiente de convivência ruim. Isso traz estresse para todo mundo. No local, no ambiente de trabalho, numa escola, faculdade, um grupo de trabalho da faculdade, em que eu tenho um camarada que vive reclamando, é muito difícil conviver. É muito difícil estar ali de uma forma tranquila, feliz, alegre. Eu costumo dizer que o ambiente de trabalho tem que ser o melhor possível. A gente vai para lá todo dia, convive quase 8 horas por dia, às vezes mais, com os colegas. Às vezes convive mais com os colegas do que com a nossa família, porque a gente tira mais umas 8 horas ou um pouco mais para dormir, um pouco menos às vezes, né? Então muitas vezes a gente acaba convivendo um terço da nossa vida com os nossos colegas de trabalho. A gente precisa ter um ambiente de trabalho bom, né? A gente tem que trabalhar no que gosta e gostar do que faz. Isso tem que ser bom. Você ter pessoas reclamando, murmurando o dia todo, o tempo todo, azeda o ambiente todo, estraga o ambiente todo, causa estresse não só para aquela pessoa, nem para o seu chefe apenas, mas causa estresse para todo mundo. Isso é muito importante. Se isso for prolongado, isso vira uma enfermidade, uma doença, uma depressão, e a gente precisa tratar isso como doença. O item 2 da nossa revista fala de pressão e opressão deste tempo, né? Moisés estava tendo muitos problemas com o povo, muitos problemas. Reivindicavam comida, água e outros confortos que tinha no Egito que faltavam durante a peregrinação. Eles viviam no Egito em casas, entre aspas, de alvenaria, não eram tendas provisórias. No deserto, o povo tinha que trocar o tempo todo de lugar, eram tendas provisórias, tinha que desarmar o acampamento, armar de novo em outro lugar. Isso era muito estressante. Se você for olhar lá no livro de Levítico, Números Levíticos, Deuteronômio, no Pentateuco ali, tem como deveria ser o templo, né? E ele era um templo transportável, ele era montado e desmontado à medida que o povo se locomovia pelo deserto, né? E essas reclamações do povo eram constantes, crescentes e até imorais, né? E chegou ao ponto de fazer Moisés aloprar, perder ali a linha de ação. Antes Deus estava, se a gente olhar no capítulo 11, o início, Deus está castigando o povo, que o povo estava murmurando, e Deus começou a tacar fogo em volta, né? Acendeu-lhe a ira, o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. É o final do primeiro versículo do capítulo 11. E a gente vai ver depois Moisés orando para que aquilo ali passasse. Quer dizer, Deus vinha castigar o povo
e Moisés ia e intercedia pelo povo. Várias vezes Moisés chegou a uma forma assim, parece até afrontosa de falar com Deus, né? Mas, Senhor, por que o Senhor tirou o povo de lá para fazer morrer no deserto? Era melhor ter deixado morrer lá, né? Vai matar agora o povo? Né? Não foi o Senhor que tirou? Então, agora cuida. E Moisés agora está falando, mas não fui eu que dei à luz a esse povo, né? Por que me coloca o encargo de colocar eles no colo e ouvir as reclamações, as lamuriações, enfim. Moisés estava cansado. É natural que a gente, com pressões do nosso dia a dia, com opressões do nosso tempo, fiquemos cansados também. Nós somos oprimidos e pressionados o tempo todo. A gente não está dizendo que a pressão deva acabar, não é isso, né? Eu uma vez ouvi uma frase que eu guardei para a minha vida, né? A diferença entre o carvão, o grafite e o diamante é a pressão, porque eles têm a mesma estrutura química, é tudo carbono, né? Mas o carvão quase não sofreu pressão, o grafite sofreu uma pequena pressão, o diamante sofreu muita pressão. O ser humano, infelizmente, precisa de pressão para que ele consiga chegar a um ponto bom. Essa pressão, da pressão de um esforço, de um estudo, de um esforço de um concurso, de um esforço concentrado, alguém pressionando para que você chegue a um ponto, ela é uma pressão boa, mas muitas vezes nem isso as pessoas sabem lidar. A pressão que a gente está falando aqui é a pressão sofrida pela cobrança dos outros, que muitas vezes não tem nem noção da dificuldade que é chegar no resultado que está se pedindo, no resultado que está se esperando. É a pressão da reclamação, do eu quero, mas não quero nem saber como isso veio parar aqui. Eu quero que faça, eu quero que aconteça. Eu não quero saber as suas limitações. Eu quero. Essa pressão nos consome. Essa opressão, essa pressão muitas vezes vira opressão. E isso nos consome, né? Muitas vezes a gente é pressionado no nosso dia a dia a atender padrões da sociedade. Muitas vezes a gente é pressionado a andar na moda, gastar dinheiro para andar na moda, ter o corpo desse jeito ou daquele, não por saúde, mas por ser modelo, ser o formato cobrado pela sociedade. A gente tem que ter cuidado com essas cobranças, a gente tem que ter cuidado com essas pressões. Algumas dessas pressões simplesmente não fazem sentido. A moda muda, né? Antigamente, há muito tempo atrás, ser uma pessoa obesa era símbolo de saúde. Hoje, a gente entende que não, né? Não necessariamente que não seja, né? Existe todo tipo de obesidade, mas o padrão de beleza antigamente era da mulher mais obesa, hoje é da mulher mais magra, né? Então hoje a gente vê, por exemplo, muitas mulheres sofrendo de uma doença chamada anorexia por causa de uma psicose que tem que estar magra. Isso leva a vomitar a comida de tal maneira que não faz bem para o corpo. Não faz bem para o corpo. A gente tem todo um processamento que tem que ser trabalhado de forma correta. A gente ingere a comida para absorver nutrientes para o nosso corpo. Claro que a gente tem que comer bem, a gente tem que fazer atividade física e outras coisas que vão resultar em determinados padrões. Mas, por exemplo, quem trabalha de modelo, quem trabalha de artista, tem cobrança do formato do corpo o tempo todo. Isso, com certeza, causa muito tipo de pressão e muito tipo de opressão. Agora, no nosso dia a dia, a gente precisa pesar bem as coisas. O que é que está me sendo cobrado, o que de fato eu preciso fazer e o que eu não preciso fazer, né? Eu preciso estar de terno e gravata, bem apresentado todo dia, o tempo todo. Se eu trabalho numa oficina mecânica, cara, não faz nem sentido isso. Não faz nem sentido isso. Mas se eu puder ter uma oficina mecânica sem aquelas manchinhas de óleo, que dá uma impressão de um ambiente melhor, poxa, então vamos tentar fazer. Vamos tentar, mas
tem que ter material, tem que ter as condições para que aquilo ali ocorra. Então, a pressão que a gente sente no dia a dia, que a gente sofre no dia a dia, pode chegar a uma opressão, né? Moisés, diante dessa pressão toda, ele, nesses versículos, está desabafando perante Deus. E Deus, nos versículos 16 e 17, traz a ele uma solução, ou procedimento que ele deveria fazer. Olha aqui, disse o Senhor a Moisés, versículo 16, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Deus está fazendo uma coisa aqui também que a gente precisa aprender a fazer no nosso dia a dia, que é descentralizar algumas coisas. Estava tudo centralizado em cima de Moisés. E Deus, não, faz o seguinte, traz 70 aqui e a gente vai distribuir a carga. E esses 70 vão levar a carga com você, né? Isso diminuiu um pouquinho o estresse de Moisés, porque em vez de ouvir todo mundo reclamar, já ouvia menos gente. E já tinham 70 para ouvir reclamar junto com Moisés. Olha que maravilha! Muitas vezes a atitude que precisamos tomar é uma atitude simples, né? Deus aqui ainda vai falar com ele, vai falar das codornizes e esses 70 que depois profetizaram um dia, porque o Espírito de Deus, né, veio sobre eles e profetizaram ali, Velho Testamento, um dia no povo nunca mais profetizaram. Mas eram anciãos, eram pessoas em que Moisés entendia que haviam liderança, superintendentes do povo, como diz a Bíblia ali. Então eram pessoas que tinham liderança no povo, com os quais Moisés poderia dividir a sua carga. Nós precisamos aprender a dividir as nossas cargas. Não dividir responsabilidades. Veja, se algo é minha responsabilidade, eu posso até pedir para outra pessoa fazer, mas o que ela fizer de errado, a responsabilidade continua sendo minha. Não se delega responsabilidade, se delega função. A responsabilidade continua sendo minha. Por outro lado, quando eu tento descentralizar alguma coisa, aquilo não vai sair do meu jeito. Esquece. Nunca. Nunca alguém vai fazer um trabalho exatamente do jeito que eu gosto. Sempre vai ter alguma coisa que eu não vou gostar, e às vezes a gente não gosta de nada do que vê. Mas a gente precisa aprender a entender o que é o aceitável. Eu tenho essa característica de me cobrar demais das coisas, porque eu gosto de fazer as coisas de forma perfeita, ou tentar o máximo a perfeição. Só que a tentar o máximo a perfeição, às vezes me leva a não fazer, né? Se eu vou escrever um texto, cada vez que eu ler o texto, eu vou querer corrigir alguma coisa. Vai ter um momento que eu vou ter que abandonar e entregar. Porque se eu não abandonar e entregar, eu vou corrigir de novo, e nunca chego a bom termo. Então, se eu sou assim comigo mesmo, imagina quando eu peço para alguém fazer alguma coisa. É bem pior. A gente precisa aprender a delegar, para que a gente não chegue a um ponto de exaustão. Moisés estava chegando à exaustão, da insatisfação do povo, fazia em cima dele uma pressão enorme. E se ele não tivesse sabido lidar com isso, ele teria com certeza chegado a uma péssima situação, a doença, a depressão. Ele estava cansado, ele estava tão cansado que chegou ao ponto de pedir a Deus que o matasse. Tira a minha vida. Se vai fazer assim, tira a minha vida agora. Me mata, me leva. É aquele sintoma da depressão, de falta de vontade de viver. Esse foi o segundo tópico. O terceiro fala do exemplo de Moisés para nós hoje. Mais ou menos já entrei aqui, né?
Assim como Moisés, né, por conta das oposições e dos fracassos. Por que fracasso? Porque havia assuntos que ele não tinha como lidar e ele se sentia fracassado, ele se sentia errado. Quando a gente faz alguma coisa que não fez o melhor possível, a gente se sente fracassado. É um sentimento de que eu podia ter feito melhor e não fiz, né? Mas não adianta a gente chegar e ficar se condenando o tempo todo por tudo que não sai da melhor maneira possível, porque isso nos causa tristeza. E é uma tristeza que pode ser prolongada e pode nos derrubar de forma venenosa, de uma forma assim que nos mata. Tristeza prolongada. Lembra? Tristeza prolongada, depressão, né? Ele se aproximou de Deus na hora de seu desespero. Moisés, antes que ele entrasse no fundo do poço, quando ele viu que ele já estava descendo, né? Ele se aproximou de Deus e conversou com Deus. Essa é a chave do que Moisés fez, que pode nos ajudar em situações como essa. Pressão, opressão, murmuração, sempre vai ter. De fato, sempre vai ter. Mas quando ela se torna generalizada, a gente precisa parar e buscar a Deus, buscar amparo em Deus, né, para que Ele possa nos ajudar a entender o que fazer. O que Deus falou para Moisés foi isso aqui, ó, junta 70 que eu vou dividir com eles. Se a gente continuar aqui, ele fala, diz ao povo, santificais para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes os ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Né? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Então, o texto continua, né? E no final, Deus coloca aqui, e estava ainda a carne entre seus dentes, e antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e os feriu com praga muito grande. A ira de Deus, né, veio sobre aquele povo, sobre o povo de Deus, e fez com que ele castigasse o povo. A gente precisa entender que nessas situações de pressão, de opressão, de murmuração, precisamos buscar a presença de Deus. Mas a resposta demora. Olha, é tão bom poder desabafar com Deus, com um amigo legal, né? Mas com Deus, a gente pode desabafar diretamente com Deus. Eu posso derramar meu coração para Deus e falar com toda sinceridade tudo que está me aborrecendo, tudo que está me preocupando, tudo que está me agoniando. Deus nos ouve e nos dá respostas. Deus iria responder de uma forma mais lenta, mas devido à murmuração do povo contra Deus e até para livrar Moisés daquelas reclamações, Deus achou uma solução. Depois castigou, né? Então, fundamental aqui que a gente precisa entender é que é mais comum do que a gente imagina que a gente sofra pressões, que a gente ouça murmurações e que essa pressão e essa murmuração causem em nós uma opressão, né? Algo que nos deixa para baixo, triste, desmotivado, fracassado, um sentimento de fracasso, um sentimento de que eu não fui capaz de resolver o problema, né? Temos que ter sabedoria, que quem pode resolver os nossos problemas é Deus. Quem pode resolver nossos problemas da melhor maneira possível é Deus. Ele sabe a solução ideal para os nossos problemas, não nós. Então precisamos ter essa coisa clara em nossas cabeças. Com relação a isso, contra a murmuração, pressão e opressão, vamos desabafar na presença de Deus. Saber responder a esse tipo de demanda é fundamental. Saber não se cobrar demais das coisas que temos que fazer
no sentido de que eu preciso fazer, eu tenho um prazo, eu vou fazer o melhor possível. É o melhor possível neste momento, é o melhor possível agora. E se eu for fazer de novo, eu vou tentar fazer melhor. Mas muitas vezes a gente deixa de fazer por não fazer, ou por não conseguir atingir um padrão ideal altíssimo que a gente coloca, né? Vamos saber lidar com essas frustrações, com essas depressões, com essa pressão, com essa opressão e com a murmuração dos outros. No que tange a nós, vamos evitar a murmuração, vamos orar, vamos colocar nossas aflições na presença de Deus. Se tem alguém que pode nos responder, é o nosso Deus. Ele é forte, Ele é poderoso e Ele atua no nosso meio, nos trazendo essa paz e essa tranquilidade de que Ele está no controle. Que consigamos cada vez mais exercitar isso, deixando sobre Ele toda a nossa ansiedade, né? Porque Ele tem cuidado de nós. Amém.